Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos com muita gratidão no coração por essa oportunidade de trabalhar nessa TV que foi criada para iluminar os nossos dias, para iluminar a nossa consciência. São muitas pessoas voluntárias, meus irmãos, envolvidas com esse trabalho libertador. É muito importante que nós digamos isso, porque nós, hoje, temos consciência de que na dimensão espiritual nós vamos ter a luminosidade que nós soubermos buscar com as nossas escolhas. Não se dá jeitinho na dimensão espiritual, não há como enganar a própria consciência, porque todos os nossos atos estão gravados na nossa consciência. Quantos de nós, eu vou até repetir essa pergunta, quantos de nós viemos de um passado tão equivocados, quando em nome de Jesus mandávamos sacrificar as pessoas, né? Em nome da religião, não em nome de Jesus, mas nós mandávamos sacrificar as pessoas que não aderiam, ou que não aceitavam, não obedeciam às normas da religião, não obedeciam como é que se diz, os regulamentos de uma fé totalmente equivocada. Quanto de nós viemos desse cenário? E hoje, no dia de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, sempre gosto de repetir isso, lembrando da Soninha, porque a gente sabe que na internet, a qualquer hora, vocês podem ver esse programa, e isso é maravilhoso. Às vezes, a gente fazendo uma comida, a gente está ouvindo um programa, ouvindo uma palestra, ouvindo um debate, como é o nosso caso aqui, e isso é muito bom. Então, quantos de nós já nos equivocamos na nossa caminhada e agora estamos tendo a chance de trabalhar em nome de Jesus? E os estudos do dia de hoje, nós vamos falar exatamente desses trabalhadores que se equivocaram, que, na verdade, nós vamos falar da nossa própria trajetória evolutiva e pedimos a Jesus, pedimos com muita força mesmo, que nos ajude nesta caminhada para que não repitamos os mesmos equívocos de outrora. Assim, vamos ouvir a nossa querida Soninha ler os estudos, a parábola, né, da tarde de hoje, ou da noite. Olá, amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui, né, podendo conversar um pouquinho. A parábola de hoje é a parábola dos maus lavradores, ou dos lavradores maus. E ela se encontra em Mateus 21, de 33 a 41. Ela também está em Marcos, no capítulo 12, de 1 a 9, e em Lucas, no capítulo 20, de 9 a 16. Ou seja, é uma parábola que está em todos os 3 evangelhos. E ela diz assim: ouvia ainda outra parábola. Havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um a um, mataram outro e outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram.
Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entregue os frutos. Então, nós temos aí uma parábola, né, que Jesus estava contando aos fariseus no templo, uma semana antes da sua crucificação. Ele falava aos fariseus e aos sumos sacerdotes, né? Na verdade, esses tinham falhado com a sua missão de expandir os ensinamentos, na verdade, eles deveriam fazer, eles estavam fazendo isso. E os servos somos nós, aqui trazendo para nós, né? Porque no tempo de Jesus, quando Jesus falava de parábolas, ele falava de forma que cada um ouvisse aquilo que precisava ouvir. Não adianta que nós ficarmos, até porque não temos muito tempo, fazendo um estudo aprofundado daquilo naquela época, né? Então, para nós trazermos assim, mais objetivamente para o nosso tempo hoje, né? Nós somos os servos, né? O Senhor da vinha seria Deus, né? Acima de tudo. Então, o que nós estamos fazendo hoje com essa vinha? Será que nós estamos produzindo para ficar com a herança, com o fruto? Será que nós estamos melhorando o mundo, pensando naquilo que podemos tirar para a gente, né? É que nós fazemos alguma coisa sempre pensando no ganho que teremos com isso, ou nós só somos capazes de pensar no coletivo, né? A Rosária estava aqui, eu acho que depois ela vai falar um pouco, lembrando do livro Os Mensageiros, né? Que nos traz, André Luiz nos traz toda a preparação que nós fazemos no mundo espiritual, mais direcionadamente aos médiuns, né? Mas que também não exclui as outras pessoas, né? E aí eu acho que o programa hoje vai ser muito em cima dessa reflexão, né, Rosália? Com certeza, Sônia, Leila, vocês que nos assistem, sempre uma alegria estarmos juntas. É bem interessante pensar, né, Sônia, que enquanto você estava falando, eu lembrei do cacique de Seattle, que no século XIX, quando os estrangeiros, né, que estavam chegando nos Estados Unidos começaram a ocupar as terras mais a oeste, né? A gente hoje assiste o filme de faroeste, né? Que vem da expressão em inglês far west, para o oeste. Então, eles ampliaram, por exemplo, o território, quando a gente estuda história, de 3 maneiras: negociando, pagando, matando, né, indígenas, acabando com a natureza e tomando terras dos mexicanos, né? Foram 3 maneiras assim de expandir. E quando eles chegam, onde hoje é Seattle, eles encontram um cacique, né, um líder indígena da região. E o cacique fala para eles assim: nós não herdamos a terra dos nossos pais, nós pegamos a terra emprestada dos nossos filhos. E aí ele escreve todo um tratado para a gente realmente cuidar, não se apropriar, cuidar. Na semana passada, nós conversamos, quem não assistiu depois desse programa, vai lá, assiste o programa da semana passada, porque nós conversamos mais sobre nossos talentos na Terra, como nós estamos desenvolvendo os nossos talentos na Terra. Hoje, a gente vai começar a conversar mais, né? Como a Sônia colocou, a gente, como tem um tempinho compacto, mas vocês podem falar aí nos comentários, a gente vai responder com certeza. Mas a gente precisa realmente refletir sobre isso, né? Como que a gente está estabelecendo a Terra como um local de cuidado? Já que a gente tem a consciência de que a gente está aqui de passagem, o que a gente tem feito para quando a gente voltar nas próximas encarnações, encontrar um planeta melhor? Essa parábola da vinha, o que a vinha representa, gente? Em Israel, ela representava a maior fonte de riqueza. A gente pode colocar a vinha hoje como o nosso país,
como a nossa casa, como o nosso corpo, como moradas sagradas, né? Que precisam de cuidado. E os servos, olha que interessante, né? Os servos, quando o senhor não tem herdeiros, quem fica com a terra é o servo, naquela cultura. Então, quando Jesus ele está falando, ele está dando todo o exemplo para os fariseus e para os sacerdotes caírem no desafio, né? Na argumentação. O que vocês fariam? O tempo inteiro convidando. O que nós faríamos? E eles começam a parábola, Jesus começa a parábola explicando que aquela vinha, ela é cercada por uma sebe, ou seja, outras plantas, outras madeiras cercam. Então, ela está cercada de cuidado. E além desse cuidado, ela está cuidadosamente preparada para multiplicar, para florescer, para produzir mais vinhos, né? Então ele mostra todo o cuidado que a natureza teve para que a gente aproveite da melhor maneira possível. Só que muitas vezes a gente se distrai, a gente perde o foco do que a gente veio fazer aqui, né? E a gente acaba se distraindo por outras questões, né? E aí eu lembrei, né? A gente estava conversando antes do programa começar, que no livro Os Mensageiros, o alerta que é feito é, olha só, você está indo à Terra, essa veste que você está, o seu corpo, ele vai te ajudar a contribuir para a sua melhoria e para a melhoria da humanidade. Mas não se perca naquilo que você veio fazer na Terra. A gente pode não ter certeza, mas alguma ideia a gente tem. O que você acha, Leila? Eu acho que nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo aqui, graças à doutrina dos espíritos, né? E tem um filósofo da antiguidade não, do século XVII, Baruch Spinoza, que até Einstein se referiu a Spinoza quando disse assim: eu acredito no Deus do Spinoza, nesse Deus que vocês pregam aí, eu não acredito não, o Deus que pune os seus filhos até a 4ª geração, até a 5ª geração, o Deus que faz ameaça, que faz trocas, né, com os seus filhos, esse Deus eu não acredito, mas eu acredito no Deus de Spinoza, porque Spinoza recebeu o xerém, a maldição da igreja, exatamente porque ele falava nesse Deus amoroso e bom, esse Deus criador de todas as coisas, e que deu aos seus filhos a oportunidade de desfrutar de cada criação sua. Nós recebemos a terra, né, que nos acolhe, mas ela não nos pertence. O grande equívoco é exatamente esse, porque a gente pensa que é dono das coisas da terra, e a gente tem um apego assim. Eu não estou falando, meus irmãos, porque eu não tenho, não. Eu tenho também. A gente se apega, acha que os filhos são nossos, que a casa é nossa, que o dinheiro que está no banco é nosso. É claro que é resultado do nosso trabalho. E é claro que Deus falou: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas nós nos apegamos tanto a esses valores que nós esquecemos dos verdadeiros valores e a razão pela qual estamos aqui. Então, essa parábola que diz que o Senhor da vinha, né, que o Senhor da vinha, nós podemos interpretar como Deus, Ele é o Criador. Ele fez isso tudo e fez para que seus filhos pudessem desfrutar de tudo isso. Como filhos de Deus, nós temos o direito, nós somos herdeiros do nosso Pai. Mas só que a gente esquece disso tudo e fica nesse apego desmedido. Nós sabemos hoje que nós estamos em trânsito pela Terra. Nós sabemos isso há muito tempo, porque ninguém fica, né? Todo mundo, já passaram milhares de civilizações, mas a gente não tomou consciência, como disse Baruch Spinoza. Ele dividiu os grupos humanos em 3 grandes grupos. Eu acho muito interessante o estudo que ele faz, que ele chamou o primeiro grupo dos inconscientemente infelizes. São essas pessoas que não sabem, nem querem saber o que elas estão fazendo aqui, estão só na lei da sobrevivência.
pessoas que matam, que morrem pelos instintos de dominar, de poder, de todas essas questões menores da existência. Ele chamou de inconscientemente infelizes. E aí ele diz que tem um grupo que são os inconscientemente felizes, que aí a gente se coloca nesse grupo. Os grupos inconscientemente felizes são aqueles que acham que tem que fazer cada um a sua parte. Porque eu faço minha parte, não prejudico ninguém, não estou maltratando ninguém, mas também não estou ajudando ninguém, eu estou inconscientemente feliz, achando que eu fazendo a minha parte, eu sou feliz. Eu recebi muito da vida, eu mereci, né? A gente fala a questão do merecimento. E, por último, ele coloca os conscientemente felizes, que somos muito pouco ainda conscientes de que a felicidade é uma construção coletiva. Ninguém é feliz sozinho. Como nós podemos falar em felicidade se o nosso irmão está passando tanto apuro, meus irmãos? Então, é isso que eu passo essa bola para Soninha, né? Falar mais um pouquinho para nós. Leila, eu estava pensando aqui, só pegando ainda a parábola, né, que lá no início, ela diz do cuidado que o Senhor teve de preparar a vinha antes de passá-la para os lavradores, né? E diz lá que fez a sebe, né, que aí eu fui procurar no dicionário, quando eu não sabia, que é uma cerca, né, uma proteção, uma vedação. Ele colocou lá tudo que eles precisariam para trabalhar, né? Ele fez uma torre de proteção. Então, ele deixou tudo pronto, né? E mesmo assim, eles não foram reconhecidos, e nem é uma questão de reconhecimento, é uma questão de obrigação, porque é aquela coisa que a gente fala, né? O que o combinado não sai caro. E aí a gente pode até esquecer o que a gente combinou lá, antes de reencarnar. Mas a gente combinou, né? E como Kardec nos diz, a gente está aqui para evoluir sempre. E você trouxe a questão da consciência, né? Dos inconscientemente infelizes e tal. E aí me lembrou muito da nossa consciência, onde é que nós estamos no nosso nível de consciência, né? Aí esses infelizes que você trouxe, como aqueles que pensam apenas em si, que tratam, é um nível ainda muito raso, né, das pessoas que estão preocupadas. E, às vezes, não é nenhuma questão moral, não, mas são pessoas que ainda estão passando por tantas necessidades que a preocupação é a comida, a habitação, é o transporte, é isso, e ainda não conseguem perceber que isso faz parte de um todo, isso não pode, de qualquer forma, nada tem a ver com o individual, né? O individual, ele é parte de um todo, e a gente tem que trabalhar sempre em nome do todo. Mas aí a vida vai trazendo para a gente tantas situações complicadas, difíceis, vários desafios mesmo, que chega um ponto que a própria alma já não aguenta mais, sabe? Não adianta ficar aqui preso só em comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, né? Porque às vezes são pessoas que têm condição de comer melhor, de fazer melhor, mas estão presos ali. O que me importa o que está acontecendo lá fora? O que me importa é o que eu quero, a minha satisfação pessoal. Mas chega um ponto na vida da gente que isso já não serve mais, né? E aí a gente passa para um outro nível de consciência. Tudo bem, eu quero alimentação, mas eu quero me alimentar melhor. Eu quero trabalho, mas eu vou me esforçar também para procurar uma coisa melhor. E aí, por aí vai, né? E aí a gente chega a um outro nível de consciência que não vale mais, não é mais só a questão material, mas já tem mais uma questão moral, né, da necessidade de alguma coisa. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que não tem um apego à família, ela acaba
E aí muitos jovens, a gente vê muitos jovens, até jovens já de mais idade, né, que não pensam em constituir uma família, em fazer um núcleo familiar, ou de se apegar a alguém, porque quer muito, não, eu quero, porque liberdade, né? Tem muita gente que fala da tal da liberdade. E só que chega um ponto que cansa, né? A maioria, né? Cansa e aí começa a pensar, não, já quero alguma coisa melhor. E aí, graças a Deus, já passa para um outro nível de consciência. Então, a gente tem que ir galgando isso. E é por isso é muito importante para que a gente não chegue lá na frente e olhe para trás e diga assim, o que eu fiz, né, da minha vida, é a gente pensando no que a gente está podendo fazer agora, porque isso é importante para o mundo, mas isso é mais importante para a gente. O que eu faço é importante para mim. Eu fico pensando assim, quando a gente fala, voltando para a parábola, né, o lavrador, né, quando chega lá no finalzinho da parábola, deixa eu falar exatamente como é que está, ele fala assim, o que o senhor da vinha fará aqueles lavradores? Fará perecer miseravelmente a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Então, isso vem ao encontro do que eu estou falando. Nada do que eu faço é somente eu que posso fazer, sou somente eu que posso fazer. Qualquer pessoa vai terminar o meu trabalho. Então, se para a obra qualquer um pode fazer o trabalho, para mim, para a minha evolução, sou eu que devo fazer. Então, eu quero terminar hoje falando sobre isso, pensando sobre isso. O que você faz, que se você não pudesse mais fazer, outra pessoa não faria. Tá bom? E é isso. Um beijo grande para todos. Muito bom. Não, e é bom também, em cima disso que a Sônia está dizendo, da gente pensar que o dono, né, ele deixou tudo preparado, como a Sônia bem destacou. Defesa, cuidado, como que você vai administrar, como que você vai proteger, estava tudo ali, né? Eles só precisavam cuidar, estava tudo ali. Né? Assim é Deus, né? Tem uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral que ela diz: Deus é o maior de todos os servidores. E se a gente começar a observar, né, a natureza não para de trabalhar, pessoal, né? O sol não para de brilhar, as nascentes não param de jorrar água, né? A brisa suave do outono que vem, a transformação que cada estação tem. São exemplos infinitos para nós entendermos que o nosso Pai trabalha até hoje. E nós precisamos trabalhar também. O que está por trás dessa parábola também é a consciência de que o maior servidor é Deus. E a gente precisa aprender com o nosso Pai maior a oportunidade que é trabalhar. Nós que somos os seres inteligentes desse planeta, estamos sucumbindo porque não entendemos os nossos talentos. Estamos sendo maus servidores, maus lavradores, estamos dando muito mal dos nossos talentos. Então, são duas parábolas na sequência para que a gente realmente reflita o que eu posso fazer na Terra. Para além da reflexão que a Sônia trouxe, que já é uma reflexão muito importante, se eu não fizer dentro de uma estrutura cíclica, outros farão, a gente precisa compreender qual o nosso papel para que essa estrutura ande mais rápido. Porque se a gente fizer a nossa parte, o outro que vier depois de nós vai poder se ocupar de outras atividades, né? Então, que a gente realmente reflita sobre isso, que a gente se torne cada vez menos lavradores maus, que a gente observe, né, enquanto seres inteligentes da Terra, o que a gente ainda pode fazer por todos os nossos irmãos. Então, eu gostaria muito de agradecer essa reflexão, essas opiniões maravilhosas que a Leila e que a Sônia sempre trazem para nós e pedir para que em um momento do seu dia você
Agradeça por estar vivo, ainda que a dificuldade esteja enorme, porque esse momento está muito difícil para todos nós. Mas vamos lembrar desse servidor que não para de trabalhar, né? Que nos presenteou com o governador do nosso planeta, que é Jesus, com uma oportunidade da gente observar que é possível a gente seguir em frente enquanto humanidade. Um grande beijo, um beijo especial a todos que estão na linha de frente, na área de saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão dia após dia trabalhando pela cura material do planeta, né? Que a gente não esqueça que a cura espiritual é Deus, né? Não vamos perder a nossa fé, isso vai passar, a gente vai conseguir. E quando tiver muito difícil, vocês não estiverem conseguindo levantar o pensamento aos céus, a TV Nova Luz tem as orações diárias, os programas vão ajudar a gente a retomar esse eixo, para que nós sejamos bons servidores. Um grande beijo e até semana que vem. Então, meus irmãos, concluindo o nosso estudo, né? Lembrando que nós não somos insubstituíveis mesmo, como disse a Soninha, e que nós estamos todos interligados. A reencarnação, a certeza da reencarnação é uma bênção na nossa vida, porque se nós não cumprirmos a nossa tarefa, outros virão dar continuidade ao projeto de amor de Jesus, porque os mundos estão todos interligados, e nós vamos recomeçar. Nós não seremos banidos de filhos de Deus, não. Nós teremos outras oportunidades de recomeçar. Mas por que não tomar consciência agora? Não recomeçar agora? Cada dia, cada amanhecer é um convite para nós recomeçarmos ou dar continuidade a toda a opção boa que nós fizemos. Eu faço isso todas as manhãs. Quando eu abro meus olhos, eu falo, Jesus, muito obrigado por mais um dia de trabalho, porque o meu pai, como ele disse, até hoje trabalha, e eu trabalho também. Muita paz para todos, que Jesus nos envolva, nos dê sempre muita força, muita coragem para nós passarmos por essa turbulência que o planeta está passando, e não é à toa que estamos aqui. Fomos convidados a sermos parceiros de Jesus. Já pensaram nisso? Parceiros nessa obra de renovação da humanidade iniciada? A Soninha já disse, a gente nem sabe se vai estar aqui quando tudo melhorar, mas certamente de onde nós estivermos, nós teremos muita alegria em dizer, Jesus, conte conosco, hoje e sempre. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você olha para trás, o que sente do que ficou, que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas para recomeçar, seja o que for. Pior passou, vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à tua mão, perceber que a gente